Imagina que o ano é 1937 e você aqui no Brasil vai comprar a sua revista preferida, a novela. Quando você começa a ler, você descobre que eles criaram um concurso para desvendar o mistério de quem matou um tal de gangster chamado Cassette. A história é simples e é assinada por um tal de Sir Ronald McMahon. O Cassette é encontrado morto na sua cabine do Expresso de Istambul, e um famoso detetive chamado Monsieur Monet, que por acaso viajava no mesmo trem, decide investigar o caso. Os leitores da revista também tinham um incentivo a mais para participar desse concurso, porque afinal de contas ele daria um prêmio para quem adivinhasse quem matou Cassette. Se você é fã de mistérios, vai perceber que essa história é um pouco familiar, não é mesmo? Quase como se fosse uma história tirada dos livros da Agatha Christie. E nesse caso, é literalmente exatamente isso que aconteceu. Como você pode imaginar, essa história, que foi chamada de Assassinato no Expresso de Istambul, na verdade é um dos livros mais famosos da Agatha Christie, o Assassinato no Expresso Oriente. Mas por que uma revista brasileira faria isso? Por que esconder a verdadeira autora? A Agatha Christie descobriu isso? Isso sim. O que foi que ela fez? Para responder essas perguntas, nós vamos investigar um pouco a importância dos concursos de jornais e revistas para a história dos livros de mistério e também conhecer um pouco mais do histórico da Agatha Christie com esses concursos, porque durante sua vida ela participou deles de diversas formas diferentes. Imagina a cena. Década de 20 do século passado, na Inglaterra. Você, agora, é um leitor que ama mistérios. Uma manhã você pega o seu jornalzinho e encontra um novo romance policial que está sendo publicado capítulo por capítulo. O suspense te prende a cada parágrafo e vem com um desafio. Se você acertar o final da história, você ganha um prêmio. Essa era a essência dos concursos da Era de Ouro da ficção policial. E um dos exemplos mais emblemáticos disso foi o The Winteringham Mystery, publicado em série pelo Daily Mirror em 1926. A trama era engenhosa. Um aristocrata falido se disfarça de lacaio em uma mansão no interior da Inglaterra, onde uma série de personagens excêntricos e suspeitos se encontram. Segredos são revelados, tensões aumentam, e então o inevitável acontece: um desaparecimento misterioso. O Daily Mirror não se limitou apenas a publicar a história por capítulos. Na verdade, eles acabaram lançando o concurso para os seus leitores com perguntas do tipo: como um personagem desapareceu? Quem causou seu desaparecimento? E por quê? O prêmio era tentador, 500 libras, o que hoje equivale a quase 26 mil libras, que na conversão do dia em que estou gravando, mentira, não é a conversão do dia que eu tô gravando, que botando a libra aí para 7 e pouquinho, ficaria por volta de 187 mil reais, tá bom? Tá bom pra você? Milhares de leitores se dedicaram a desvendar esse enigma, recortando pedaços do jornal, analisando cada pista e formulando as teorias mais absurdas, e formando teorias mirabolantes. Dentre esses milhares de detetives amadores, estava ninguém menos que Agatha Christie. Pois é, a rainha do crime também se deixou contagiar pela febre dos concursos literários. Só que na época a Agatha já era uma autora respeitada, já tinha publicado livros e o Poirot já estava tomando os corações das pessoas. Então, para evitar qualquer suspeita e gritos de marmelada, a Agatha decidiu participar do concurso usando o nome de seu marido, o Coronel Christie. Ela analisou as pistas, formulou a sua teoria e enviou a sua resposta para o Daily Mirror. Infelizmente, o Coronel Christie não levou o prêmio para casa. Na verdade, ninguém conseguiu resolver o mistério completamente. O autor do The Winteringham Mystery, o A.B. Cox, que depois a gente foi descobrir que era o Anthony Berkeley, inclusive um dos criadores do Detection Club, conseguiu criar um mistério tão complexo que desafiou até mesmo os detetives mais experientes. Ainda assim, a Agatha recebeu um dos poucos prêmios de consolação como uma forma de reconhecimento pela originalidade de sua solução para o caso. E como boa escritora que ela soube transformar essa experiência em inspiração. Afinal, anos depois, ela usaria a ideia de um concurso literário dessa forma de jornal em O Mistério de Sittaford. A Agatha também chegou a promover um desses concursos para o lançamento dos Crimes ABC em 1935, quando os leitores foram convidados a identificar o assassino. Quem acertasse também ganharia um prêmio, claro. E é claro que teve um leitor que conseguiu desvendar tudo mesmo antes do fim da publicação dos capítulos. E na verdade nem foram todos os capítulos que o jornal publicou na época, foram só alguns, mas mesmo assim ele conseguiu desvendar o assassino da história. Mas o problema é que nem todos esses concursos terminavam bem. Afinal de contas, a ideia era trazer os leitores pra brincadeira, mas na verdade ninguém queria muito que os leitores acertassem, né? Um dos exemplos de concursos que deram errado foi do Edgar Wallace, que quase faliu por conta disso, depois de lançar um concurso mal planejado para o seu livro Os Quatro Homens Justos. Ao invés de prometer o prêmio pro primeiro leitor que acertasse o final, ele falou que premiaria quem acertasse o final do livro. O que aconteceu? Várias pessoas, na verdade, acertaram o final do livro, ele foi obrigado a
pagar todas elas pela justiça, pegou vários empréstimos e chegou a declarar falência por causa disso. Mas por que os concursos literários eram tão populares? A resposta ela tá no contexto da época, né? A era de ouro da ficção policial aconteceu num período de grande incerteza e ansiedade, logo após a Primeira Guerra. Então as pessoas estavam procurando um entretenimento leve que as distraísse dos seus problemas. E, portanto, os romances policiais, eles ofereciam uma sensação de ordem e controle naquele mundo caótico. Eles eram como quebra-cabeças que podiam ser solucionados com lógica e dedução. E no final, você não só teria a resposta, como teria um criminoso pagando pelos seus atos. Então os concursos literários, eles acabavam elevando essa experiência para um outro nível, né? Porque dessa forma transformava essa leitura em algo ainda mais emocionante, porque você estava fazendo parte disso, você era o detetive também. Eles combinavam a estrutura previsível e o suspense dos mistérios policiais com a competitividade saudável de um jogo de quebra-cabeça. E é com todo esse contexto que a gente chega na revista Novela e no Assassinato do Expresso de Istambul. Quantos leitores brasileiros conseguiram desvendar todos os segredos da trama e identificar o assassino? Alguém suspeitou que o autor Sir Ronald McMahon não era quem a revista dizia ser? Bem, 9 pessoas acertaram a identidade, ou melhor, as identidades dos assassinos. Gente, o livro tem mais de 90 anos de publicação, entendeu? Eu não vou dar spoiler, mas também não vou, cortar detalhes, porque, novamente, se vocês ainda não leram, correm pra ler, gente. O livro tem quase 100 anos daqui a pouco, entendeu? Daqui a uns aninhos vai ter mais de 100 anos, então vamos correr aí. Como vocês já devem imaginar, a revista trocou o nome da autora e da história para evitar que brasileiros que tivessem acesso a livros do exterior pudessem pegar todas as respostas, ganhar o dinheiro fácil em cima deles dessa forma. Até porque o Assassinato no Expresso Oriente foi publicado na Inglaterra em 1934, mas ainda não tinha sido lançado no Brasil quando a revista fez o concurso. A baixa taxa de acerto sugere que a revista conseguiu o que queria. Afinal, se os leitores tivessem de fato só copiado a solução do livro da Agatha Christie, o número de vencedores seria muito maior. Mas essa vitória acabou tendo um preço, né? Porque ao adaptar a história e esconder a verdadeira autoria, a revista acabou privando os seus leitores da oportunidade, depois, de apreciar a genialidade da Agatha Christie. Porque imagina, você fala, eu já li isso na revista. Porque no final das contas, essas pessoas foram enganadas, levadas a acreditar que estavam lendo uma obra original de um autor desconhecido, quando na verdade estavam consumindo uma versão diluída e distorcida de um grande clássico. Mas a história de Agatha Christie e concursos literários não termina por aqui, porque ela continuou a explorar esse conceito ao longo da sua carreira. Em 1949, muitos anos depois do Assassinato do Expresso de Istambul, Agatha teve uma ideia: criar um concurso onde ela escreveria o início de uma história de mistério e os leitores seriam convidados a escrever o final. Imagina a cena: Agatha Christie, rainha do crime, te convida para co-criar uma história com ela. Uma oportunidade única para testar as suas habilidades de detetive e mostrar seu talento como escritor. A ideia era que Agatha, junto com outros especialistas, ela ia analisar, ler todos os finais enviados e escolher um vencedor. E o vencedor teria a honra de ter o seu nome publicado ao lado de Agatha Christie no livro. A cena que a Agatha imaginou para esse concurso era interessante. Uma datilógrafa chamada Nancy chega numa casa para um compromisso e daí ela encontra a seguinte cena: uma coleção de relógios, o corpo de um homem que ela nunca viu antes e uma mulher cega. Ela intitulou essa cena de The Clock Stops, ou Os Relógios Param, e descrevia como os relógios mostravam horários diferentes em cada um deles. Por razões desconhecidas, esse concurso nunca aconteceu, o que é uma pena, porque teria sido uma experiência incrível para os fãs da Agatha Christie. Por exemplo, eu ia amar ter a oportunidade de participar de algo assim. No entanto, a ideia não foi totalmente abandonada. Anos depois, em 1963, Agatha resgatou essa ideia que ela tinha criado para o concurso e o utilizou como base como um novo romance de Hercule Poirot, intitulado de Os Relógios. Embora ela tenha acabado alterando alguns detalhes, a essência da cena original permaneceu. Uma datilógrafa chega numa casa e encontra uma coleção de relógios e um corpo. Ou seja, o concurso pode nunca ter acontecido, mas acabou inspirando um dos livros mais famosos da Agatha. Então, mais uma relação com concursos. Na verdade, essa história de Os Relógios só mostra como as ideias podem evoluir e se transformar ao longo do tempo. O que começou como um concurso literário frustrado se tornou um romance aclamado, provando que a criatividade sempre pode surgir de formas inesperadas. Bom, eu podia passar aqui 1000 horas falando sobre outros vários concursos literários, mas eu vou falar só de mais um. Afinal, esse não tem como ser um vídeo de mistério sem a gente falar sobre Sir Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes, não é mesmo? Pois é, até ele promoveu um desses concursos. Ele publicou um artigo dizendo que ia parar de publicar as histórias do Sherlock Holmes e propôs a seguinte ideia para os seus leitores. Ele tinha criado uma lista com seus 12 contos preferidos do personagem. O leitor que chegasse mais próximo da lista dele ganharia 100 libras e a sua autobiografia autografada. Esses exemplos só mostram como esses concursos literários eram uma parte muito importante da cultura da ficção policial na época
época de ouro do crime. Eles eram uma forma de interatividade, de desafio intelectual, de celebração da criatividade, vamos dizer assim. E o caso de um crime, o assassinato no Expresso de Istambul, por mais estranho que seja, é só um testemunho do poder dos mistérios policiais de cativar o público, de gerar debates e também de inspirar novas formas de expressão. Mas e hoje em dia? É inegável que o universo literário mudou tanto depois de tantos anos. Afinal, quando foi a última vez que você comprou um jornal ou uma revista no jornaleiro? O que vemos agora são inúmeros concursos para aspirantes a autores, buscando uma chance de publicar seus livros, de serem descobertos por uma editora, de darem o pontapé inicial em suas carreiras literárias. Agatha Christie, inclusive, chegou a ser jurada em um desses concursos, tá? Ele foi promovido pela Collins Crime Club nos anos 60 e a ideia era em busca do próximo Michael Innes. E sim, eu prometo, esse é o último concurso que eu vou referenciar aqui. Mas será que essa interatividade se apagou completamente? Será que não tem espaço mais para os concursos que desafiam leitores a desvendarem mistérios? Talvez a resposta esteja em formatos inovadores, que combinem o charme do passado com as ferramentas do presente. Por exemplo, as escape rooms. Elas nada mais são do que um jogo onde você encontra pistas para solucionar um problema e sair da sala. Elas se tornaram febre há muitos anos atrás já, e muitas delas são inspiradas em mistérios, desafiando os participantes a usarem a sua inteligência e trabalho em equipe para escaparem de um cenário cheio de mistérios e pistas. E por falar em mistérios que desafiam a nossa inteligência, a gente não pode deixar de falar de dois fenômenos atuais, que são a mandíbula de Caim e o Murdoch. Esses exemplos mostram que o espírito literário da época de ouro do crime, ele ainda vive entre a gente, mesmo que de formas diferentes. O desejo de desvendar mistérios, de testar as nossas habilidades de detetive e de nos sentirmos parte de uma história ainda vive. Só para vocês terem uma noção, A Mandíbula de Caim foi publicado originalmente em 1934. Esse livro são 100 páginas que estão fora da ordem. O desafio? Colocá-las na ordem correta. Descobrir os assassinos, os assassinados e quantos assassinatos existem nesse livro também. Por muitos anos, apenas 4 pessoas conseguiram desvendar esse segredo. E quando ele foi relançado em 2019, ele virou um fenômeno. E a editora prometeu de novo, assim como originalmente, um prêmio para os primeiros que acertassem todo o livro, no caso. Mas voltando ao nosso caso brasileiro, o que podemos concluir sobre um crime no Expresso de Istambul? Foi um ato de plágio, uma homenagem criativa ou uma estratégia de marketing questionável? A resposta, como sempre, é complexa. A revista Novela certamente fez algo de errado ao adaptar a obra da Agatha sem acreditar a autora. Mas, ao mesmo tempo, eles criaram um evento que acabou envolvendo diversos leitores brasileiros de uma forma única, estimulando o debate e a interatividade. Aparentemente, a Agatha nunca soube disso. O seu neto revelou alguns anos atrás que a família só ficou sabendo dessa história nesse século. Agora fica a pergunta pra você. O que você acha dessa adaptação curiosa da Agatha no Brasil? Foi uma maneira inteligente de envolver os leitores ou foi algo errado? Você já participou de algum concurso literário? Se você chegou até aqui no final do livro, eu quero primeiro agradecer muito e depois eu quero saber quais outras curiosidades vocês querem saber. Eu estou tentando alternar os meus vídeos normais com esses mais elaborados, porque eles demandam muita pesquisa e eu não ganho dinheiro, então eu faço quando eu tenho tempo. Eu pretendo trazer outras histórias aqui sobre a Era de Ouro e outros autores dessa época também, mesmo que talvez alguns deles não tenham sido publicados por aqui. Mas muitos deles adicionaram várias coisas boas pro gênero e eu acho importante a gente falar e reconhecê-los. Até porque a minha ideia é tentar trazer o máximo de luz que a gente puder trazer, que todo mundo pode trazer para esse gênero literário. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição vários links que eu usei para pesquisa desse vídeo, porque eu sou jornalista, gente, eu tenho que citar as fontes, né? Então, por favor, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar com os amigos, deixar um comentário, se puder, para ajudar no engajamento deste canal, tá bom? Então, até semana que vem e tchau!